Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. A minha Bíblia diz, na nova versão internacional, que esta é a história da família de Noé. Era um homem justo. O que mais que ele era? Entre o povo de sua época. Ele andava com... Mais uma vez, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com... Amém. Não feche a tua Bíblia, mas você pode se assentar. E antes de qualquer coisa, eu queria te convidar, para não perder o foco, a fechar os teus olhos para a gente orar e pedir para Deus abrir o nosso entendimento. Amém? Senhor, nós fechamos os nossos olhos, para que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós paramos de focar em qualquer outra coisa que não seja a tua vontade e a tua palavra nessa hora. E oramos para que ela seja rema sobre a vida da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, fala com a gente através da tua palavra. Nós pedimos assim, para que o Senhor venha, Pai, e faça com que a nossa vida encontre um bom propósito em Ti. Faz assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o ano do sobrenatural. Esse é o tema que nós estamos trabalhando. Amém? Mas Deus falou comigo no sentido de, uma vez que nós estamos começando o ano, nós começamos com alguns propósitos, nós começamos com alguns planos, nós começamos com alguns projetos. Não é isso? Alguns já começaram a academia e já pararam. Fala Deus comigo. Não, eu comecei, outro dia o pastor Wagner me ligou. Fala bonitão, onde você estava? Eu falei, estou na academia. Aí ele demorou uns 2 minutos para recuperar do riso. Na academia? Eu falei, na academia, pastor. E estamos aí, firme. Nós estamos hoje no dia 19, eu fui 3 vezes para a academia. Tá bom. Ano passado eu fui 2, o ano todo. Estamos bem. O que tem a ver sobrenatural com o propósito? Nós colocamos propósitos para as nossas vidas, mas aí esse é o ano do sobrenatural. E a impressão que nos dá é que sobrenatural é algo que não depende de mim, certo? Sobrenatural depende de Deus. Se dependesse de mim, era natural. Como depende de Deus, é sobrenatural. Propósito nos parece algo que é voluntário, que eu consigo fazer, eu consigo colocar um propósito. Não sei se eu vou cumprir sempre, mas eu consigo colocar um propósito. E o que propósito tem a ver com sobrenatural? Eu quero te dizer que Deus tem propósitos para você. E porque Deus tem propósitos para você, há propósitos que podem ser sobrenaturais. Eu não sei se você na escola já enfrentou aquela situação lá quando você estudava, ou você que ainda estuda, mas eu acho que hoje não tem mais disso, porque hoje em dia tudo é bullying, tudo é assédio. Mas sabe aquele colega que quando você ia passar, ele fazia assim, você tropeçava? Aí ele falava, foi sem querer. O que você dizia foi de propósito. Não foi sem querer, foi de propósito. O que é de propósito? Por vontade própria, você quis fazer isso. E propósito tem a ver com vontade própria. Mas quando é algo que está ligado no sobrenatural, porque não adianta eu vir aqui e falar para vocês de propósito, sem envolver algo sobrenatural que é divino, que vem do céu. Porque se eu falar para você sobre propósito, algo que você consegue alcançar com as suas próprias forças, eu te convidaria a ir talvez em uma palestra. Eu te convidaria a ir talvez em um treinamento. Mas uma vez que estamos no culto, num ambiente que se entende, onde a presença de Deus está, eu não posso desperdiçar aquilo que Deus tem para mim. Senhor, o Senhor está nessa casa, quantos creem nisso? E aí eu vou desperdiçar o sobrenatural de Deus, o propósito sobrenatural que Deus tem para nós como igreja? Não posso fazer isso. E como nós lemos na vida de Noé, ele tem coisas sobrenaturais que acontecem na vida dele, mas ele também tem propósitos. E por isso a gente tem aqui 4 nuances do que diz respeito à vida de Noé. A vida de Noé está resumida aqui? Não. O propósito de Deus para a tua vida está resumido aqui? Não.
O propósito de Deus para a Bíblia está resumido aqui? Não. Não dá para a gente diminuir Deus, diminuir a palavra dele, achando que falar de prioridade, de processo, de pessoas e de poder, resume Deus e coloca Deus em uma caixinha. Não é a intenção. Nunca foi. Deus não se permite colocar em caixinhas. Todas as caixinhas que a gente tenta encaixar Deus, ele diz, eu sou maior do que isso. Não me diminua. Às vezes a gente fala que Deus é um Deus de pessoas. A gente esquece o Deus de poder. Deus está falando, eu não sou um Deus de pessoas, eu sou soberano sobre todas as coisas. Às vezes a gente fala, mas Deus é um Deus de poder. Amém, é um Deus de poder. Mas Ele se importa com as pessoas. Mas Ele se importa com o processo. E Ele pede para você priorize. Porque na vida você vai ter um monte de distrações. E Deus diz para você, não quero que você se distraia, priorize. Para quê? Para que você atinja o seu propósito. Quando eu digo seu, não entenda como o que pertence a você e que nasceu no seu coração. Eu estou dizendo um propósito que Deus tem para você. E o propósito que Deus tem para você é só para você. Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado, o meu propósito não é o teu. Então para de me cobrar. Porque é cada um no seu propósito. Vocês já falaram aí, cada um no seu quadrado. Cada um no seu propósito. Cada um no seu propósito quer dizer que eu tenho algo especial que Deus me deu. E isso não é orgulho, isso é entendimento. Porque eu quero te dizer que você também tem algo especial que ninguém nessa igreja tem. Deus deu para você. Deus não deu para o vizinho do lado, não deu para o seu irmão, não deu para a sua esposa, não deu para o seu marido. Deus deu para você. A pergunta inicial é, você já descobriu o que é isso? Como nós estamos trabalhando com temas, o tema dessa mensagem nessa noite é alinhando o meu propósito com Deus. Alinhando o meu propósito com... Porque a gente tem propósitos na vida, não tem? Tem gente que tem o propósito de se tornar um doutor. Não um doutor médico, pode até ser, mas um doutor. Eu vou fazer a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. E eu vou ter um currículo violentamente absurdo. Quem olhar as 8 páginas não vai conseguir nem ler. É um propósito de vida. Tem gente que tem um propósito de ser jogador de futebol, enfim. É um propósito? É. De quem? Dele. É o de Deus? Não sei. Talvez seja. O que eu quero te desafiar nessa noite é alinhar o teu propósito com o propósito de Deus. Se você alinhar o teu propósito com o de Deus, nada que você fizer vai estar fora da vontade de Deus. E por isso Deus vai permitir que você prospere no teu propósito. Porque ele está alinhado com o propósito de Deus. Quantos concordam comigo? E alinhar o nosso propósito com o de Deus começa ali, em prioridade. Como é que eu vivo uma vida de prioridades? E é isso que a gente leu sobre a vida de Noé. Primeira coisa de Noé, ele andava com Deus. Prioridade. Num tempo em que ninguém andava com Deus, Noé andava com Deus. Noé priorizava a Deus. Esse é um ponto. Noé falava assim, não importa o que os outros estão fazendo, eu vou andar com Deus. Eu acho que você já vivenciou isso. Eu, pelo menos, tenho oportunidades de vivenciar isso. Quando alguém me chama num grupo de WhatsApp, ou melhor, quando num grupo de WhatsApp alguém coloca alguma coisa que é imoral, e eu saio do grupo, eu estou dizendo, eu tenho prioridade. Quando alguém me oferece um suborno, e eu não aceito, eu estou dizendo, eu tenho prioridade. Quando alguém de alguma forma te oferece o jeitinho, e você diz, não, esse jeito não é certo, isso é errado, o que você está fazendo? Dizendo, eu tenho prioridade. Qual é a tua prioridade? É Deus. E um Deus certo não aceita trabalhar com coisas erradas. E um Deus justo não aceita trabalhar com coisas injustas. Por isso ele te diz, priorize. Priorize o que em 2020? Priorize a mim, a Deus. Priorize o Deus da tua vida. Porque nada que vier depois disso vai dar errado. Por quê? Porque você tem alguém andando do teu lado.
Priorize o que Deus tem para você. Sabe, o problema que a gente tem com prioridades é que as nossas prioridades mudam tanto quanto muda o vento. Como é isso? Às vezes você quer fazer um curso e você acha que o curso de medicina é legal, mas ele é caro, ele é difícil de entrar, e você fala, vou fazer enfermagem. Mas aí você vê que você não tem muito jeito de lidar com o corpo, com essa parte de biologia, aí você fala, não, então vou fazer história. Aí você vai lá e começa a não entender o que aconteceu no ano de 1632. Aí você fala, vou mexer com geografia. Qual é a capital do Uzbequistão? Não sei, então vou fazer outra coisa agora. A gente vai pulando de chamados, a gente vai pulando de propósitos. O que Deus nos chama hoje é, para priorizar, você tem que entender qual é o teu chamado. E o teu chamado não é o do teu vizinho. O teu chamado não é o da tua esposa e não é o do teu marido. É teu. Você já descobriu? Faltou um P aqui. Eu não quis poluir a imagem, mas seria de procura. Para priorizar, você tem que procurar, para saber o que é. Porque senão você é levado por todo vento de doutrina. Há algum tempo atrás, a moda era ser, eu quero ver se vocês estão bons, treinamentos profissionais. Qual é a moda? Ou melhor, até está passando, mas qual era a moda até alguns meses atrás? Era você ser um coach. E eu entendo que pode até ser que nós tenhamos coaches aqui. Eu não estou dizendo que ser coach é ruim, mas era uma moda. Então, todo mundo queria ser coach. Chegou um tempo que superlotou o mercado do coach. Hoje em dia, o que está tendo? Já uma outra vertente, já fala alguma coisa mais sobre o seu futuro, sobre destino, coach já vai estar ficando mais para trás. Aí tem um monte de gente que gastou dinheiro com coach, muito dinheiro. Aí fala, coach não deu certo, a moda, vou passar agora, eu vou falar de destino. Ah, destino também não está dando certo, eu vou falar de outra coisa, astrologia. Astrologia também não está rolando, eu vou ver se eu consigo falar agora de tarô. E as pessoas ficam sendo levadas por todo o tempo de doutrina. Eu queria te fazer uma pergunta, todos aqueles que estão mais ou menos na minha faixa de idade, talvez se lembrem. Quem se lembra de um negócio chamado Amway? Só eu? Levanta a sua mão para dizer, eu lembro da Amway. Você é uma dessas duas pessoas que eu vou dizer. Ou você era o chato que ficava no pé de todo mundo e falava, vamos para a Amway, você vai ficar rico, você vai ter fazenda, você vai ficar milionário, vai comprar avião. Ou você era a pessoa que ficava fugindo do chato, que ficava, vamos para a Amway, você vai ficar rico, você vai ter fazenda, você vai comprar avião. Eu era o cara que fugia. Mas eu tinha amigos, 6 ou 7. Numa turma de 7 amigos, eu era o único que não entrei na Amway. E eles entraram e vendia tudo que era produto de limpeza, de lavar roupa e tirar mancha, o negócio fazia tudo. Arruma carro, faz tudo aquele produto. E eles ficavam falando, Sidney, entra nesse negócio da Amway. Alguns até conseguiram se engajar um pouquinho, outros não. Aí eles desistiram da Amway. Hoje tem uns 4 ou 5 vendendo Eudora. As mulheres me ajudem. Inodê. Eudora. E tudo mais. Por quê? Gente, eu não estou falando, tem gente que tem espírito empreendedor, ele não consegue estar debaixo de um chefe, ele quer ser empreendedor e ele viu nisso uma oportunidade. Não é pecado, não é errado, eu não estou condenando você. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você trabalhou com Amway, aí você fala, a Amway já passou a moda, agora eu vou trabalhar com Inodê. Ah, Inodê também não está rolando, vou trabalhar com outro produto. A Herbalife, para que academia, gente? Vou trabalhar com outro produto. E a gente fica sendo levado por todo vento de doutrina. Estou falando isso dentro daquilo que é natural. E no que é sobrenatural? É a mesma coisa. Eu não sei se você tem essa vivência, mas talvez você falou assim, eu sirvo para cantar, vou para o louvor. Aí você desafina até batendo palma. Os irmãos do louvor falaram que não dá para você cantar. Você inventa nota. Você canta em fi becol. Não existe essa, mas você inventou. Não dá, então eu vou trabalhar com as crianças, mas você não tem paciência com criança. Então você quase esgana aquela molecada lá atrás. Você fala, não dá certo. Ah, eu vou trabalhar com outra coisa. E aí você começa a pular. Não é ruim experimentar, mas você tem algum talento aí que ninguém mais tem, que você sabe no que você é bom. E talvez você está tentando buscar em outro lugar, porque você não está priorizando. Noé priorizava. Talvez você está procurando algo dentro de uma linha que é diferente de Noé. Sabe o que Noé fazia? Noé entendia quem era Deus, e ele falava, trabalharei por uma coisa que é relevante. Diga comigo, relevante.
Depois de Noé, lá na frente, acontece um negócio que chama Torre de Babel. A Torre de Babel trabalhava com outro processo, que se chamava evidente. Noé era relevância. A Torre de Babel era evidência. Nem sempre o que é evidente é relevante, é importante. E nem sempre o que é importante está evidente. E é por isso que eu louvo a Deus, por causa de um ministério infantil que está lá atrás trabalhando. Você está vendo as suas crianças lá? Aqueles que têm filhos? Você confia nos professores dessa igreja, para que eles ensinem um pouco da palavra de Deus, enquanto seus filhos estão lá. Por quê? Porque ensinar de verdade a palavra de Deus tem que ser uma prioridade na vida de quem? Na tua vida. Porque em 2 horas, o professor da escolinha, se ele não for amarrado pelas crianças lá e elas fizerem fogo em volta dele, assim, se ele conseguir sobreviver lá, ele vai ensinar pouco para as crianças. Por quê? Ele não tem tempo. Quem tem tempo? Você. Mas depende de priorizar. Se você não prioriza isso e prioriza Netflix, o teu filho vai chegar na adolescência e você vai dizer, meu filho está me dando trabalho, pastor, resolve a minha vida. Pastor, leva esse menino para o acampamento lá dos jovens para resolver. Não vai, por quê? Porque você não priorizou. Então, com Noé tinha prioridade. Diga comigo, prioridade. Eu queria que você fechasse os teus olhos e apontasse para o norte agora. Cuidado com a cabeça do irmão que está na tua frente. Onde é o norte? Eu quero dizer que todo mundo acertou. Quem apontou para cá, acertou. Quem apontou para lá, também acertou. Porque talvez você não acertou o norte geográfico, aquele norte do Polo Norte. Mas você acertou o teu norte. Cada um tem um. Cada um tem algo que direciona a sua vida. E esse algo que direciona a sua vida tem que ser priorizado. Se ele estiver debaixo da vontade de... Porque se ele não estiver debaixo da vontade de Deus, ele tem que ser jogado fora urgentemente. Porque se você continuar perdendo tempo com coisas que não são prioritárias na tua vida, diante do reino de Deus, literalmente você está perdendo a sua vida. E que coisa triste perder a sua vida. Talvez você esteja priorizando saber muito de Excel. Não é um problema saber muito de Excel. Te faz ganhar dinheiro. Mas já pensou em usar Excel para abençoar alguém que não entende nada de Excel, para essa pessoa arrumar um emprego? Talvez você conheça muito de marketing. Já pensou em ajudar alguém a fazer o currículo dele? Porque todos os talentos que você tem, diga comigo, todos os talentos que eu tenho, precisam, necessitam, urgentemente, ser usados para a glória de Deus. Porque foi Ele que te deu, não é teu. Talvez você foi estudar, sim, você investiu, mas foi Deus que te deu, não é teu. E quando você descobre, você vai bem. E quando você descobre no que você é bom, você vai descobrir no que você não é bom. E você nunca vai tentar ser o que você não é bom. Alguém aqui já ouviu falar do Lionel Messi jogando basquete? Lionel Messi é um pitoquinho em comparação aos outros jogadores de futebol. Messi vai tentar jogar basquete? Ele não é doido. Ele sabe no que ele é bom. Ele é bom no futebol. O que ele faz? Futebol. Imagina a cena comigo, o Oscar Schmidt, aquele grandão do basquete, fala, não, agora é você jockey. Ele mata o cavalo. Primeiro que ele não consegue nem montar no cavalo, que a perna dele vai ficar igual a gente montado num cachorro. Não vai dar certo. O que o Oscar Schmidt fez, vou jogar basquete, eu tenho tamanho para isso. Deus te deu alguns talentos que Ele só deu para você. Então a gente tem que priorizar. Segundo ponto, processo. É processo? É processo. Como é que a gente sabe que a gente precisa viver o nosso propósito, entendendo que as coisas têm processo? Eu queria projetar para vocês Gênesis 6,14. Gênesis 6,14 diz assim, você, Deus falando para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. E aí passa 100 anos. Nesse espaço que você está vendo aí, de mais ou menos uns 80 centímetros, tem 100 anos. Aí chega lá em 7,5 de Gênesis, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado.
Noé orou e a arca apareceu. O que aconteceu na vida de Noé é que teve processo. E na tua vida também tem processo. E a pergunta que eu te faço é, como é que você tem vivido o processo que Deus tem permitido você viver? A vida de Noé se divide em 3, se a gente conseguisse fazer fatiar a vida de Noé. Até os 500 anos, Noé não sabia o que ele ia fazer da vida. O que Noé fazia? Aquilo que eu espero que você faça se você ainda não descobriu o seu propósito. Noé andava com Deus. Por 500 anos, Deus não disse para Noé o que ele queria de Noé. Por 500 anos, Deus não falou, Noé, eu tenho um plano para você, mas é só daqui 500 anos, é só daqui 400, não. Por 500 anos, Deus permitiu a Noé andar com ele. Noé andava com Deus. Aos 500 anos acontece outra coisa, outra parte do processo, que é o quê? Noé constrói uma arca. Noé construiu a arca. Esse processo demorou 100 anos. 100 anos sendo insultado, 100 anos sendo humilhado. Por quê? Porque você está construindo uma arca. E Noé dizia, vai chover. Quero te dar um lembrete da Bíblia. Até aquele ponto, nunca tinha chovido. É fácil para nós dizermos assim, vai chover, porque eu sei o que é chuva. Aquele povo nem sabia o que era chuva, porque nunca tinha chovido. Era um vapor que subia da terra, que alimentava as plantações, enfim. A Bíblia não relata chuva nenhuma antes do dilúvio. O dilúvio é a primeira chuva que cai. Pensa você dizendo assim, vai chover. E as pessoas falam, o que é chuva? Não sei o que você está falando, Noé, você é maluco. E eles chamam Noé de maluco por 100 anos. Processo. Noé enfrenta um processo. E você? Enfrenta os processos? E nós? A gente luta com os processos? A gente passa por eles? Ou a gente queima etapas? Eu vou dar a volta, eu vou burlar o processo que Deus está permitindo você passar. Toda vez que você passar por algo que para você parece ruim, pergunte a Deus, Senhor, esse processo serve para quê? O que eu tenho que aprender? Não por quê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, Senhor, para que estou passando por isso? Porque o Senhor me permitiu estar passando por esse processo. Não queime etapas, processo é importante. Processo tem que ser valorizado. Quer ver como a gente aprende que processo na Bíblia é algo recorrente, acontece um monte de vezes? Quando você ouve falar de Paulo, quem era Paulo? Paulo escreveu as cartas, beleza, mas e no começo? Paulo sofreu, Paulo foi perseguido, apanhou um monte de vezes. Aí a gente lê a vida de Paulo, mas a gente não vê o sofrimento de Paulo, processo. Davi, qual é a história clássica de Davi? Davi matou, quem Davi matou? Golias. Quando você associa Davi matando alguém, você fala de Golias. Mas Davi já tinha uma experiência de matar antes. O que Davi matou antes? Um urso e um leão. E o que Davi matou antes do urso e do leão? A Bíblia não diz. Mas é inerente à tarefa do pastor, quando necessário, matar uma ovelha. O pastor de ovelhas. Por 2 motivos. Ovelha se cria para 2 coisas. Tirar lã e obter carne. Tirar lã e ter carne. Para comer. Vou criar ovelha. Para quê? Só para ter lã. Vou criar ovelha. Para quê? Só para ter mais ovelha que o vizinho. Não. Tem um processo. Tem algo. E às vezes era necessário para Davi, enquanto pastor, matar uma ovelha. Para comer. Ou então, quando essa ovelha estava tão doente, tão machucada, que ela prejudicava o resto do rebanho. Então, Davi aprendeu a matar, não foi com Golias, Davi aprendeu a matar com uma ovelhinha que estivesse doente ou que precisasse a família comer. Depois disso, o que possivelmente Davi fez? Estou conjecturando, mas isso é inerente à tarefa do pastor. Davi deve ter matado o maior inimigo da ovelha, que é esse aí, o lobo. O que a palavra nos diz? Que nós somos como ovelhas em meio aos lobos. E se aparecesse um lobo lá para querer pegar as ovelhas de Davi, o que Davi fazia? Matava. E a pergunta que Deus faz para nós é, se a gente está queimando o processo, o que a gente está querendo fazer? Eu quero matar Golias. E Deus está falando, já matou ovelha? Já matou lobo? Já brigou com urso e com leão?
A gente está queimando etapa, está queimando o processo e está querendo chegar lá em cima. Às vezes você vê as pessoas bem, você vê a pessoa que se deu bem e tal, você não viu o quanto ela estudou, você não viu o quanto ela dedicou de horas de trabalho. Às vezes a gente vê alguém que se dá bem na família, às vezes a gente vê alguém que está aqui cantando, você não vê o tempo que ele está lá ensaiando. Aqui é só a entrega daquilo que já foi feito quando estava lá em casa, quando vocês não estavam vendo, quando eu não estava vendo, quando o pastor Wagner não estava vendo, tinha gente lá de noite ensaiando no teclado, tinha gente lá de noite tentando tirar aquela notinha que estava difícil de sair no baixo, tinha gente ensaiando a voz. Quantos gostam de água gelada? Tinha gente que canta aqui que não bebe água gelada. Sabe por quê? Porque ela prioriza. E ela sabe que existe um processo. Senhor, se para cantar e te louvar, eu precisar parar de tomar água gelada, eu vou fazer isso, eu vou passar pelo processo. Porque no final, quem leva a glória? O Senhor. Eu vou passar pelo processo. Quando a gente se dá bem, aí a gente vai entender que a gente respeitou o processo. Se você vê alguém que está bem dentro do seu chamado, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, é alguém que obedeceu o processo, que não queimou etapas. Senhor, eu queria ser o presidente da minha empresa. Que jeito? A primeira decisão que você fizer, você fale a empresa. Por quê? Porque você não está preparado para isso. Processo, vá se preparando. Uma hora Deus te coloca lá, valorize os processos, eles te fortalecem, amém? Terceiro ponto, valorize também as pessoas. Fala para quem está ao teu lado, me valoriza. Olha para mim, respeite. Sabe por quê? Porque essa pessoa é importante. E segundo, ninguém faz nada sozinho. Quer ver? Você, na hora de você ser feito pelos seus pais, você não foi feito sozinho. Sou de dois. Quando você nasceu, tinha um monte de gente. Ou pelo menos tinha sua mãe e a parteira. Sua mãe tinha que estar mesmo, né? Senão, você não nascia. Sempre tem mais de uma pessoa envolvida, ninguém faz nada sozinho. E olha que legal, você passa toda a sua vida, às vezes, evitando as pessoas. Aí, quando morrer, a gente vai descer a sepultura. Como é que desce a sepultura sozinho? Não desce. Alguém tem que descer o seu corpo lá na sepultura. Você vai depender de gente até quando você morrer. E a gente achando que nós somos os bambambam. Não preciso de ninguém. Eu sou o cara. Eu sou a mina. Deus está falando para nós, cuidado, não é assim. Como é que eu sei que não é assim? Olha que legal, não está projetado aqui, não é para projetar, mas em Atos 12 tem uma história muito legal, que Pedro foi solto da cadeia. Todos aqui já devem ter lido, mas essa história de que Pedro foi solto da cadeia, ela é uma história verdadeira, bíblica. E Pedro estava lá, quem chega na cadeia com Pedro, tinha 16 sentinelas, 2 guardas do lado dele. Pedro é solto, por quem? Por um anjo. O anjo fala, Pedro, bora. Dá a mão aqui, vamos embora. Quando eles estão saindo, sabe o que acontece com a porta da cadeia? Ela se abre sozinha. Eles passam pela porta da cidade, ali onde estava a cadeia, saem dali. A Bíblia diz que o anjo deixou Pedro, e Pedro foi sozinho, bater na casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele fala assim, bate na porta lá, é Pedro. Aí quem estava lá dentro falou, não é não. É sim, ele falou, não é não. Pode ser o anjo de Pedro, lê depois na sua Bíblia. Pode ser o anjo, mas Pedro não, Pedro está preso. Mas a pergunta que fica para nós é, se a porta da cadeia abriu sozinha, por que a porta da casa não se abriu sozinha? Para quem que a porta da cadeia se abriu? Para Pedro? Para o anjo. O que eu aprendo aqui? Você tem que andar com pessoas que abrem portas. Você tem que andar com pessoas que fazem com que a sua vida vá para frente. Aquele grupo do WhatsApp que manda coisa imoral não abre porta para você, ou talvez abra portas ruins. E fecha muita porta boa. Aquela música que você ouve, ou aquelas coisas que você vê na internet, talvez abram portas, mas portas ruins. Ande com gente que te abre porta boa. Ande com gente que te abençoa, ande com gente que se preocupa com você. Por que isso? A gente olha para a história de Noé e fala, a arca é de quem? De quem que é a história da arca? A arca é só do Noé? A arca é de Noé e da sua família, porque quem sai dali vivo
é Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Imagina Noé construindo a arca sozinho. Eu imagino Noé construindo a arca com a sua família. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sempre sobre Noé. Mas ela também fala um monte de coisa de Paulo, mas Paulo não trabalhava sozinho. Paulo tinha um monte de gente com ele. Então é importante a gente saber, não dá para trabalhar sozinho, a gente tem que pensar nas pessoas. Gênesis 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A partir daqui já não é mais Noé, a partir daqui são os 8. Como eu sei que as coisas funcionaram? Eu sei que as coisas funcionaram porque Noé não teve nenhum filho depois do dilúvio. Quem é que repovoou a terra? Os filhos dele. Quem é que pôs um novo povo nessa nova terra? Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Se Noé não teve nenhum outro filho, ele precisou dos seus filhos para povoarem a terra. O que quer dizer que se ele precisou de pessoas, você também precisa. Eu também preciso ter gente abençoada andando do meu lado, amém? Porque gente abençoada andando do meu lado vai me fazer atingir o meu propósito de vida. Gente abençoada vai dizer: Sidney, não é por aqui, você está errado. Sidney, eu acho que você está seguindo o caminho errado, não é por aí. Gente que só dá tapinha nas suas costas é um perigo. Conte com gente que às vezes também vai dizer para você: meu irmão, você errou. E não errou pouco, não. Você fez uma tremenda de uma bobagem. Você tem alguém assim? Você tem alguém que chega para você e te diz o que você deveria ter feito certo? Ou você tem gente que fala: nossa, você arrebentou. Nossa, você mandou bem demais. A gente fica muito feliz quando a gente prega aqui. Eu vou pegar o meu exemplo. E alguém fala: nossa, Sidney, Deus falou comigo através dessa palavra. E eu creio nisso. Mas como eu gosto também, às vezes, de ouvir: nossa, você mandou bem demais numa parte, mas teve uma hora que você falou uma tremenda de uma bobagem. E tinha 400 pessoas ouvindo. Nós precisamos de pessoas que nos digam qual é o caminho certo para que a gente atinja o nosso propósito. E atingir o nosso propósito nem sempre é fazer todas as coisas certas, mas quando a gente fizer coisas erradas, tem que ter pessoas do seu lado que vão te dizer: melhora, muda, processo, você tem que crescer, você tem que melhorar, amém? E por último, o que mais que a gente precisa para atingir o nosso propósito? Poder. Diga comigo: poder. Que poder é esse? Cuidado com a palavra. Não é o poder que os homens olham lá fora, mas é um poder que excede todo entendimento e é um poder que vem do céu. Através de quem? Do Espírito Santo, que mora em quem? Em você. Não adianta a gente priorizar as coisas, não adianta a gente passar pelo processo, não adianta a gente valorizar relacionamentos, se o Espírito Santo não nos der poder. Sem poder a gente não faz nada, mas Pedro, com poder, na primeira pregação dele, ganhou 3.000 almas para Jesus. Porque tinha poder. Para atingir o seu propósito, tem muitas outras coisas, eu acho. Mas se você não priorizar a Deus, você não atinge o seu propósito. Se você não entender que a sua vida é feita de processos e você vai ter que passar por eles, não dá para queimar etapa, você não vai atingir o seu propósito na sua plenitude. Se você não valorizar pessoas, pelo amor de Deus, você não vai atingir o seu propósito em tudo aquilo que Deus tem para você. E se você não receber do céu, do alto, poder, e é isso que a Bíblia nos diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Sem Ele, nada podeis fazer, mas com Ele, vocês atingirão o seu propósito, amém? Quantos creem nisso comigo?